Fala Fera, essa é a nossa aula sobre pressão hidrostática. Bom pessoal, a pressão hidrostática é a pressão nos fluidos. Nós podemos ter um fluido gasoso, tá certo? Que são os gases, lógico, fluido líquido e um fluido viscoso, tá joia? São os fluidos que nós vamos estudar por aqui, ok? Bom, como exemplo de pressão num fluido gasoso, nós temos a pressão atmosférica, pessoal. O nosso planeta, ele é embrulhado por uma camada gasosa chamada atmosfera. Tem alguns gases que fazem essa composição. Aqui é uma imagem, tá certo? Essa partezinha bem clara aqui é a camada de gás que permeia, né? Que cobre o nosso planeta. Esses gases, pessoal, eles geram uma pressão, ok? Quanto mais alto você tiver, menos partículas desse gás, menos massa de gás você vai ter. E o gás vai estar mais rarefeito também. As partículas vão estar mais espalhadas, tá certo? Então a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, beleza? É de 1 atm. E quanto mais alto você vai estando, né, menor vai ser essa pressão da atmosfera. A gente chama de pressão atmosférica o P0, tá? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, porque menos a atmosfera tem acima da sua cabeça, ok? Então, aqui alguns exemplos da existência da pressão atmosférica. Ó, esse rapaz virou e esse papel não cai. Olha só, a água ela não consegue derrubar o papel. O que acontece aqui, pessoal? Aqui dentro eu tenho a pressão dessa pequena camada de fluido e aqui fora eu tenho a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica no papel impede que o papel caia, porque a pressão no interior da taça é menor do que essa pressão atmosférica, beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Essa vela, pessoal, além de consumir o oxigênio, ela aquece o ar aqui dentro. Quando esse ar aquecido, quando a vela apaga, né, e esse ar começa a esfriar, a pressão aqui dentro diminui. Quando a pressão aqui dentro diminui, a pressão aqui fora empurra o líquido para dentro. Quem é a pressão aqui fora? É a pressão atmosférica. Vou repetir, ó. A vela vai aquecer o ar, quando ela apaga, o ar esfria e a pressão dentro do copo vai ficar menor, tá? Porque o ar vai ficar com a pressão menor. Aqui dentro a pressão é maior, que é a pressão atmosférica, e empurra o fluido aqui para dentro desse copo, ok? Bom, pessoal, agora vamos estudar a pressão no líquido, tá? Vamos imaginar aqui uma camada de líquido que faz uma pressão aqui no fundo. Lembrando que a pressão numa dada profundidade é dada em todas as direções, tá? Não só para baixo. A pressão é dada em todas as direções. Nós vamos ver isso no princípio de Pascal, numa próxima aula. Bom, pessoal, a pressão que seria força sobre área, eu falei isso na aula passada, tá aqui o link para quem quiser assistir. Força é o peso, que é massa vezes gravidade, então no lugar dessa força eu vou escrever mg. mg é o peso. A densidade, pessoal, é massa sobre volume, então multiplicando mesmo pelos extremos, a massa é a densidade vezes o volume. Então no lugar da massa eu vou escrever densidade vezes o volume. Ora, pessoal, o volume é a área vezes a altura, né? O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura dele. Então, no lugar do volume, eu vou escrever área vezes altura. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a área por área e acho a fórmula da pressão do líquido. E já eu vou ter que fazer isso todo o problema? Não, é só você memorizar. A pressão de um fluido, de um líquido, né, é dado por DGH. Beleza? D de densidade, G de gravidade e H de profundidade. Ou seja, a pressão do fluido depende do fluido e da profundidade dele. Ok? Vamos falar sobre unidades de medida de pressão. Pessoal, nós temos essas 4, são as principais, tá? ATM, que é o atmosfera. Pascal, que também é chamado de Newton por metro quadrado. Essa é a unidade no sistema internacional, tá? Temos o centímetro de mercúrio, o milímetro de mercúrio. cm é centímetro, Hg é mercúrio. mm é milímetro, Hg é mercúrio. Ok? Bom, pessoal, no sistema internacional, como eu falei, nós temos aí o Pascal e aí a relação entre essas pressões. Um ATM, ou seja, a pressão ao nível do mar, equivale a 10 elevado a 5 Pascal, certo? Aproximadamente, tá? 10 elevado a 5 Pascal é 1 ATM, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio
há uma experiência, tá certo? A experiência de Torricelli, que mostra que a pressão atmosférica ao nível do mar consegue equilibrar uma coluna com 76 centímetros de mercúrio. E lógico, 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros, então equivale à mesma coisa aqui. Então aqui são as relações. Se você quiser transformar de um para o outro, basta fazer uma regra de 3 que você consegue fazer essa transformação. Então essas são as principais unidades de pressão ao nível do mar. Lógico, com a mudança de altitude você vai diminuindo e elas diminuem proporcionalmente, tá bom? Vamos fazer um problema agora. Para o soro penetrar na veia de um paciente, então está aqui o soro, né? Você pode perceber que o soro ou que você estiver tomando na veia, né? Esses saquinhos, eles têm que ficar altos, tá? Se você baixar demais o saquinho, é o seu sangue que entra no canudinho e não o soro que vai entrar na sua veia. Então, para o soro penetrar na veia do paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia, devido à pressão sanguínea sempre superior à pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade do soro como 1 grama por centímetro cúbico, a pressão exercida exclusivamente pela coluna de soro na veia do paciente é 9 vezes 10 a terceira Pascal, qual deve ser a altura em que se encontra o nível do soro no braço do paciente, para o sangue não saia em vez do soro entrar. Então, pessoal, a partir da pressão no soro, se a pressão exercida exclusivamente pela coluna do soro é essa, tá certo? Então, a densidade eu vou transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 10 a terceira. A pressão é dGH. A pressão exclusivamente pela coluna de soro é 9 vezes 10 a terceira. A densidade do fluido é 1 vezes 10 a terceira. A gravidade é 10 metros por segundo. Então, para que essa pressão exista, qual vai ser a altura, né, para que o soro deve estar? Então, 10 a terceira dividido por 10 a terceira é 1. Eu vou ter aí 9 dividido por 10, 0,9 metros. Então, o soro deve estar 90 centímetros acima da veia. Por isso, você sempre vê essa haste para pendurar o soro. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre pressão hidrostática. Está aqui a playlist, aqui em cima na setinha, ó, com todas as aulas de hidrostática. Gostou? Curte, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.